Olá Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Vamos conferir comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Prefeitura de Taubaté afirma que decretos sobre adicionais têm base técnica e não decorrem apenas de TAC com o Ministério Público. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Na hora do papo, vamos receber aqui no estúdio do Mix a psicanalista Bruna Maximiano para falar sobre as novas relações entre mães e filhos. Sexta-feira é o dia de se preparar para o final de semana, por isso temos as dicas da nossa agenda cultural. E também temos o quadro que vem por aí, com as estreias da nossa programação na próxima semana. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 9 de maio de 2025 e o Mix da TV número 100 está começando agora. Mais uma sexta-feira aqui na nossa programação e mais uma vez começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E eu quero começar esta sexta-feira de forma especial agradecendo aos nossos telespectadores. Hoje nós estamos completando uma marca importante, são 100 programas, então dedico a você o nosso agradecimento especial e também a quem nos ajudou a chegar até aqui. Receba o nosso carinho e a gratidão de toda a equipe que faz o Mix da TV acontecer todos os dias aqui para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está conectado com a gente no canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Mãe é uma palavra tão curta de apenas 3 letras. Apesar disso, cabe dentro dela infinitas emoções e múltiplas definições que nenhum dicionário no mundo pode explicar. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. As novas relações entre mãe e filhos refletem mudanças na forma como a sociedade e a família são concebidas, com foco na igualdade de gênero, na coparentalidade e na liberdade de escolha na construção de famílias. Para falar mais sobre este assunto, recebemos a doutora Bruna Maximiano, psicanalista aqui de Taubaté. Bruna, seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a honra de poder estar colaborando aqui com vocês. A gente está na sexta-feira, às vésperas, né, do Dia das Mães, agora mais um dia importante. Como é que a gente pode entender essa transformação, principalmente na vida da mulher, quando a gente fala de maternidade, Bruna? A maternidade ela tem uma grande importância, né, na vida da mulher. Por quê? Porque se você for ver culturalmente, as meninas desde pequenininha elas já são, né, estimuladas a ter bonecas, a estar brincando de casinha. E a mãe sempre vai tendo aquela referência, então ela pega como padrão para poder olhar e querer ser uma mulher também como a mãe é. Então quando chega naquela fase que a mulher, ela se torna mãe, né, que ela já começa mentalmente a se ver tendo filhos, a se preparar para estar na gestação, ela, sem perceber, inconscientemente, ela já faz uma cobrança para fazer como um parâmetro como que foi a mãe, no decorrer da gestação, no decorrer da maternidade. Ela já começa a fazer com ela mesma uma cobrança que, se for ver, nada saudável, né? Porque cada ser humano é um ser único. A maternidade em si, a gente não se torna mãe, o mesmo tipo de mãe, se a gente tiver 2, 3 filhos ali. Cada um tem uma linguagem de amor, cada um tem sua própria personalidade. Então, a maternidade, sim, ela é algo que a gente precisa olhar com carinho, vendo de um jeito específico, bem peculiar mesmo, de você olhar e entender. Se nasce um segundo filho, nasce uma outra mãe, mesmo que ela já tenha sido mãe antes. Por quê? Porque cada um funciona de uma forma diferente. Além dessas características individuais, ao longo da linha do tempo, nesse nosso recorte aqui brasileiro, o papel social da mãe vem mudando também conforme o nosso processo de transformação social? Sim, muito, né? Antigamente as mães elas eram literalmente só mães, né? Se a gente pegar a nossa época, mães, avós lá atrás, quando a pessoa ela era vista como mãe, ela não tinha uma vida social, ela não tinha profissão. Pouquíssimas vezes você consegue perceber que foi valorizado a mulher ter outras funções. Porque mãe, na verdade, não passa de função, né?
Depois que a pessoa ela já tem 18 anos, ela tem o título de mãe, mas ela não está mais na função de mãe. Então, muitas vezes a pessoa ela olha para aquela maternidade e ela não entende o que está acontecendo. Ela começa a se cobrar de uma maneira que passa dos próprios limites. Porém, hoje, trazendo consciência, principalmente por causa de rede social, né? Essa saúde mental ela veio chegando e as pessoas começaram a entender que a mulher não é só mulher, só mãe. Ela é mulher, ela é um indivíduo, ela tem a profissão dela, ela tem a vida própria dela, ela é esposa, ela tem a vida social, então abrange muito mais. Então, na verdade, são dois tipos de maternidade, se for ver. A maternidade, que ela era só maternidade, a mulher ela se anulava, tinha um peso ali que ela cancelava, anulava a vida dela enquanto ela tivesse um filho. Hoje não. Hoje as mulheres elas têm administrado melhor. Você vê que a mulher ela trabalha, que ela faz exercício físico, ela olha para ela de um jeito que antigamente era uma cobrança, né? Era um julgamento. Como que a mãe está fazendo tudo isso? Bruna, e hoje na nossa realidade, essa mulher que é mãe também, quais são os principais desafios que ela enfrenta, tanto no ambiente familiar, no mercado de trabalho, na convivência social? A maternidade em si, ela tem um peso, né? Porque, querendo ou não, você está treinando pessoas ali para viver em sociedade. Antigamente tinha o peso que, na verdade, você treinava e tem a fala, né? Ah, você cria filho para o mundo. Hoje é mais complexo, porque além de você criar para o mundo real, você também cria o filho para o mundo digital. Então, ele é muito mais amplo agora para você poder trazer uma consciência para aquela criança, principalmente emocionalmente. Antigamente, você ia lá, ensinava o que a criança tem que fazer, ela se tornava independente, mas ninguém tinha consciência do afeto, da emoção, do sentimento, do sentir. E quanto mais aquela mãe ela dá importância para a criança, para ela poder se permitir sentir, mais segura se torna aquela criança. Porque ela compreende que, na verdade, ela não precisa, quando adulto, só da aprovação dos pais. Porque um adulto ele não precisa mais da aprovação dos pais como uma criança. Mas ele entende que ele se torna internamente o pai e a mãe dele. E nessa aprovação que ele entende internamente, ele começa a se ser uma pessoa mais segura. Sem precisar das demais aprovações, nisso também não fazendo tanta comparação. Porque a frustração, muitas vezes, do ser humano em si, é porque lá na infância, né, bem linha psicanalítica, né? Mas olha, lá na infância, como adulto hoje, olhando na infância com olhar ainda infantil. Porque o que acontece? A gente desenvolve ao longo da vida uma visão de vida mesmo, mas como criança. Então, você aprendeu que quando você chora, você chama atenção. Né? Você vai acabar fazendo a mesma coisa quando adulto, só que em vez de chorar, você vai gritar, você vai xingar, você vai sair do seu eixo de equilíbrio. Você vai para a rede social fazer um textão, por exemplo, também funciona? Sim, é a mesma coisa. Por quê? Porque as outras pessoas elas acabam se comovendo, mas é a falta do equilíbrio, porque na verdade o que acontece? As pessoas elas não entendem que na verdade a gente tem a nossa parte do inconsciente, que é a nossa criança interior, a nossa visão, e tem a nossa parte que é o nosso adulto, né? Nós quem somos hoje. Se as duas partes elas andarem em equilíbrio, a vida flui. Só que muitas vezes as mães elas não têm essa compreensão. Então a criança ela precisa ser criança no momento de criança e ela poder ir soltando aquela criança para falar, não, meu papel eu fiz. Muitas vezes vem um julgamento, né, uma pressão, porque o que acontece? As pessoas entendem que elas sempre olhando para trás, elas não vão ter a mesma cobrança que elas mesmas criaram na cabeça dela. Elas fizeram uma projeção de algo que ninguém estava fazendo ali. E essa cobrança é você poder entender que ela não é necessária. Porque a gente faz o nosso melhor com as condições que a gente tem para aquela época lá atrás. Então, se a pessoa olhar, eu fui mãe para fulano, mas agora para ciclano eu sou diferente, vai sempre ter um peso na maternidade. Agora, se a pessoa conseguir olhar para ela e falar, eu fiz o meu melhor nas condições que eu tinha para aquela determinada fase, para aquela época da minha vida, para aquela maturidade que eu tinha, para a consciência que eu tinha. E depois você olhar para o atual agora, você vai ver que ela começa a se tornar mais leve. Ela fica mais tranquila ali para viver. Bem, trazendo agora esse papel dessa relação das mães com os filhos, né? Como que está essa construção hoje nesse ambiente
você atende vários pacientes, né? Tem vários casos, aí você percebe que essa relação está mais conflituosa, está mais harmônica, está mais rebelde. Como é que está esse panorama para a gente entender esse cenário atual? Hoje a mulher ela tem muitas demandas, né? Ela vai ser mãe, ela vai trabalhar, ela tem que treinar, ela tem que dar conta de tudo. Mesmo que a gente não seja robô, mas a sensação que a gente tem muitas vezes é essa. Então, o peso em si, ele vem da maternidade para poder querer dar conta de tudo, mas sempre com parâmetro das mães que a gente viu lá atrás, a tia, a avó, a mãe. E quando vai administrar essa maternidade nos dias atuais, bate o conflito. Por quê? Porque é uma geração diferente. Na época, lá atrás das nossas mães, e quando nós éramos crianças, não tinha o nível de redes sociais que tem hoje. E hoje toda criança, né, já tem um celular na mão. Qual que é a diferença? Se a mãe souber administrar bem a rede social, seja pedindo uma ajuda para o filho, seja assistindo os vídeos que ele tem interesse. Vou dar um exemplo. Os meus 2 filhos, eles gostam muito de jiu-jitsu, mas eles adoram. E eu literalmente não entendo nada de jiu-jitsu. O que eles começaram a fazer? Eu comecei a olhar muitas competições, muitos lutadores lá, né? E comecei a mandar os reels para eles. E eu comecei a aplicar isso também nas sessões. Falei, gente, quer criar vínculo com o filho? Pergunta, né? Cria o laço afetivo ali na mesa. Toma café com seu filho, não precisa bater um bate-papo, perguntar tudo, até porque adolescente, criança não fica contando, né? Quer contar para os amiguinhos. Mas você começa ali, criar um vínculo, um laço afetivo com a pessoa, né? Com os filhos. E ela começa a entender, nossa, que legal, minha mãe gosta de jiu-jitsu. Se eu olhar agora, né, a métrica do meu Instagram, você só vê coisa de jiu-jitsu. Por quê? Porque ele entendeu que eu gosto. Sim. Mas é o que é? É assim, fui criando vínculo. Então, automaticamente, eles me mandam um vídeo. Nossa, mamãe, olha que legal. E a mãe do jiu-jiteiro, olha como que é. Se as mães começarem a compreender, a ter consciência do que o filho gosta, é futebol. Mas eu odeio futebol. Mas a intenção não é eu gostar de jiu-jitsu. A intenção é o meu filho saber que legal, minha mãe tem interesse por aquilo que eu gosto. Nessas relações, muitos conflitos existem, né? Conflitos entre mãe e filhos. A gente vai pegar 2 extremos aqui para a gente poder ajudar os nossos telespectadores que passam por essa situação. De um lado, a gente vai ter o abandono parental, né? As mães que abandonam esses filhos. Qual dica que você deixaria para esses filhos nessa relação às vésperas do Dia das Mães? E esse abandono pode ser físico ou presencial ou de outras formas, né? E do outro lado a gente tem a superproteção daquelas mães que protegem os filhos, não querem que saiam de casa, continuem morando com elas e acabam também tendo esses conflitos. Qual dica que você deixa para esse filho que se sente abandonado e para essa mãe que é superprotetora? O do filho é ele entender que na verdade mãe é função, né? Muitas vezes a mãe em si, ela quer dar conta de tudo. Financeiramente falando, né, precisa trabalhar, sai cedinho, a criança não vê a mãe, aí volta à noite, já está com sono e tal. Mas se ele começar a compreender, a minha mãe está fazendo o melhor que ela pode para mim. A forma de mostrar para mim uma forma de amor dela tem sido a demonstração de serviço. Então ela tem se preocupado, ela tem cuidado, é mudar o ponto de vista. Se a criança ela olha e ela compreende, essa é a forma de amar que a minha mãe tem hoje, para me dar. Esse é o melhor dela. E ele entender que, na verdade, muitas vezes também, é olhar quem ali está na função, né? Pode ser que uma mãe, ela trabalhe, mas confie na avó. Que ele tem o carinho e a honra para reconhecer aquilo que aquela avó tem feito por ele. Então, ele acaba agregando ali 2 mães em uma, né? Porque ele olha a função de mãe e 2 pessoas ali para acrescentar. Então, na verdade, ele não vai ter só a falta de uma. Vai estar uma sempre suprindo de uma forma complementar a outra, né? Sim, em áreas diferentes, né? Porque uma vai ter um cafuné, um cheiro, um aconchego no final de semana. A outra vai ficar no dia a dia ali cuidando, dando suporte segundo aquela mãe. E no caso, a gente conhece muito os tratamentos da psicoterapia, quem procura psicólogo. Como a psicanálise, Bruna, pode ajudar essas mães e esses filhos a resolver esses conflitos e também melhorar essa relação? A psicanálise, a linha dela, né, é você olhar para a infância. O que ficou ali no seu inconsciente, o que estava travado, você trazer o autoconhecimento. Então, quando você está nesse processo terapêutico psicanalítico, você começa a entender como que funcionavam as coisas lá atrás. Quais foram os significados que você acabou dando
para aquilo com o seu olhar de criança. Porque quando você olha, por exemplo, assim, vou dar um padrão. Tem a mãe, ela foi e casou lá com o marido. Aí, beleza, ela está casada com ele ali. Só que o pai dela, ele não era alguém tão atencioso. Ela entendeu que a forma de amar é ela ser desprezada. Quando ela é desprezada, ela entende que aquilo é amor. O que ela vai fazer na vida daquela criança? Ela não vai dar tanta atenção. Porque ela entendeu que as pessoas que amam ela, elas não estão presentes na vida dela. Então, quando a pessoa não está presente, ela fez uma assimilação. Fazendo a terapia, o que ela vai entender? Ela vai entender que aquilo lá não é, foi um jeito que ela fez uma fórmula do Excel e deu resultado para ela. Nesse resultado, ela entende que aquilo que é a prática dela. Então, ela cria um padrão e ela começa nessa repetição. E replica isso para os filhos, e os filhos acabam replicando isso por outras gerações também, se não se atentam a isso e não descobrem que isso é um padrão que não deve ser repetido. Sim, isso mesmo. Bruno, o nosso papo está muito interessante. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui por horas, né, debatendo esse assunto, mas eu gostaria, para a gente finalizar o nosso papo, uma mensagem para as mães taubateanas nessa véspera, aí, faltando aí 2, 3 dias para o Dia das Mães. Eu gostaria de deixar uma mensagem para elas, que é o seguinte, né? Você que é mãe, não se julgue, não faça uma cobrança, não permita que as pessoas façam cobrança, porque automaticamente quando nasce uma mãe, nasce uma cobrança de parâmetro, uma cobrança de padrão, de comparação. Então, aproveite a maternidade, ela passa muito rápido. Os nossos filhos crescem de uma forma que parece que a gente pisca e eles crescem. Então, aproveite para olhar para você, fazendo o seu melhor, com a consciência que você tem, com o conhecimento, com a sabedoria que você tem. Por quê? Porque o melhor está no usufruir da vida. Então, trazer qualidade de vida, aproveitar cada carinho, cada palavra, cada gesto, é você poder se permitir ser mãe nas suas condições como você sabe ser, sem você ter aquela cobrança de ter alguém como parâmetro, de ter alguém como referência. Seja você a sua própria referência de fazer o seu melhor. E um feliz Dia das Mães. E aproveitando aqui essas informações, durante 2 anos seguidos aqui a Câmara de Taubaté debateu em audiência pública o mês Maio Furta Cor, que é um mês referente à saúde mental das mães. Você pode acompanhar no nosso canal no YouTube essas audiências completas, debatendo esses assuntos com os representantes aqui do Legislativo e também com especialistas da área. Nós conversamos com a doutora Bruna Maximiano, que é psicanalista, pedagoga também. Parabéns, né, pelo seu trabalho desenvolvido. Feliz Dia das Mães, estendo também os votos a todas as outras mulheres da sua família. Obrigado pela oportunidade e sempre que tiver disponibilidade e a intenção, as portas da TV Câmara, as lentes estão abertas para a gente debater outros assuntos de interesse da nossa sociedade. Muito obrigada, viu, pelo carinho, por poder, né, essa oportunidade de contribuir e pela honra. Foi um prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos e assim nós encerramos a Hora do Papo desta sexta-feira aqui no Mix da TV. A seguir, Taubaté apresenta Rogério Henrique como técnico para a Copa Paulista deste ano. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, e hoje estamos completando 100 edições do programa aqui na nossa emissora. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia aqui conosco na nossa programação e a sua presença pode se transformar numa participação direta, sugerindo assuntos e pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e também nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como? Vamos para o nosso telão. Você vê aqui no nosso telão como você pode entrar em contato aqui com a programação da TV Câmara Taubaté, através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com. Você manda sua crítica, sugestão, opinião, participa com a gente aqui do nosso programa. Você também pode assistir ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. Lá você tem vídeos completos dos nossos programas, acessa as nossas playlists, assiste ao vivo a nossa programação e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Você também acompanha ao vivo as nossas transmissões no facebook.com/TVC
TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor formato para você entrar em contato com a gente é através do WhatsApp. O DDD é o 12 e o número é o 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais, como o Instagram e o TikTok. O perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aqui no nosso telão os principais canais para você participar com a gente aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E dando sequência a esse Mix da TV número 100, chegou a hora de você ficar muito bem informado com as principais informações de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Se tem notícia importante, tem o nosso telão para o nosso destaque. Vamos à nossa primeira informação. Prefeitura de Taubaté afirma que decretos sobre adicionais têm base técnica e não decorrem apenas de TAC com o Ministério Público do Trabalho. Vamos aos detalhes. A Prefeitura se manifestou sobre a nota divulgada pelo Ministério Público do Trabalho, que negou relação entre o termo de ajuste de conduta, o TAC, que a gente já falou aqui algumas vezes no Mix, firmado em dezembro de 2024, e os decretos municipais que regulamentam o pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida a servidores. Em nota oficial, a administração municipal afirma que os 2 decretos publicados entre fevereiro e março de 2025 foram baseados em uma série de normas legais, fiscalizações anteriores, atos administrativos, pareceres da Procuradoria-Geral do município, apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e também do próprio TAC. Segundo a Prefeitura, o objetivo das medidas é corrigir distorções nos pagamentos e garantir a regularidade das concessões. O Executivo sustenta que os decretos não resultam exclusivamente do TAC assinado com o Ministério Público, mas que este é um dos elementos considerados. A Prefeitura também destaca a necessidade de processos administrativos individualizados para avaliar as reais condições de exposição dos servidores a agentes de riscos, a fim de embasar decisões de forma técnica e transparente. Ainda segundo a nota, os decretos não têm como finalidade suprimir direitos, mas garantir que os adicionais sejam concedidos conforme a legislação vigente, com foco na proteção à saúde do trabalhador e na transparência da gestão pública. A administração municipal reconheceu a atuação do Ministério Público do Trabalho como convergente com os princípios que orientam os decretos, mas ressaltou que a fiscalização realizada pelo órgão por si só não determinou a revisão dos pagamentos. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal T7 News. E agora nós vamos para o nosso segundo destaque desta sexta-feira. E a gente volta para o telão para falar de esporte. Taubaté apresenta Rogério Henrique como técnico para a Copa Paulista deste ano. O Esporte Clube Taubaté anunciou a contratação de Rogério Henrique como novo técnico para a Copa Paulista. Com estilo aguerrido e foco na organização, Rogério busca equilibrar os setores do time para alcançar bons resultados. Ele destaca a importância de adaptar o elenco e valorizar atletas da base, visando não apenas a Copa Paulista, mas também a preparação para a Série A2 do campeonato. Rogério traz experiência de sucesso no Operário, onde chegou à semifinal do Campeonato Mato Grossense e eliminou o Sport Recife na Copa do Brasil. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do Esporte Record e do portal R7. E assim encerramos o nosso primeiro giro com as informações aqui da nossa região no nosso Mix de Notícias. Bem, e hoje é sexta-feira, quem vem aqui nos estúdios do Mix participar aqui com a gente, vou pegar aqui de ladinho, é a nossa querida Caixa, que vem sempre nos visitar para trazer informações para a gente aqui no nosso Mix. Bem, se ela aparece aqui, você já sabe que tem assunto dentro dela. Então, aqui no Mix da TV, na sexta-feira, nesse espaço, nós vamos com as principais informações com os nossos especialistas. Então, segue daí com a Caixa. Olá pessoal, a Caixinha está comigo. Vamos ver qual será o tema de hoje. Nosso tema de hoje é como cuidar de orquídeas. Eu sou o Abel Santos e irei te dar todas essas dicas, tá? Está começando o nosso quadro Cantinho Verde. Olá pessoal,
Hoje nós vamos estar falando da queridinha das mulheres, a rainha das flores, a orquídea. Essa é uma orquídea Phalaenopsis. Nós vamos estar falando sobre os cuidados que você deve ter após você ganhar uma orquídea dessa. É uma plantinha de sombra, precisa de irrigação 2 vezes por semana, tá? Após a floração dela, precisa ser replantada em um vaso maior, com um substrato próprio para ela, né? E aí você pode até pôr ela para tomar um pouquinho de sol, que ela precisa de um pouco de sol para estar florindo, né? O ideal é você usar um vaso maior como esse, tá? E o produto, substrato próprio para ela, é esse aqui, ó. Casca de pinos, carvão, tudo que ela precisa, tá? Esse é um tamanho de vaso ideal para que ela possa voltar a florir novamente. Olá pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da dica, espero que tenha sido útil para vocês, espero que a natureza tenha entrado na casa de vocês e já que o assunto está fora da caixinha, eu devolvo para vocês. Recebi a caixa hoje, vamos ver qual é o tema. Como reconhecer um relacionamento tóxico? Bom, eu sou Tânia Paiva, neuropsicóloga, e está começando agora o quadro Divã. Bom, relacionamento tóxico. Primeiro a gente tem que diferenciar que o relacionamento tóxico, ele pode ser uma versão mais branda de um relacionamento abusivo. Porque sempre quando a gente pensa em relacionamento tóxico, a gente já quer logo falar de relacionamento abusivo, sobre agressão física e agressões visíveis. No relacionamento tóxico, a coisa acontece mais por trás dos bastidores, digamos assim. São controles que você quase não percebe, quase não consegue identificar. E a pessoa que está sendo abusada nesse relacionamento, ela não consegue distinguir muito o que está acontecendo. Mas o controle vem desde a forma dela se vestir, como ela gasta o dinheiro dela, tem controles financeiros exagerados até, né? A gente já teve casos e relatos de pessoas que não tinham autonomia para ir no supermercado e escolher alguma coisa ali. Esse é um extremo de controle financeiro, vamos dizer assim. Mas existem várias formas de controle. Como eu falei, da forma de se vestir, afastar a pessoa do convívio dela, seja do convívio familiar, do convívio com os amigos, do convívio social, e vai afastando de forma que ela não perceba que isso é um limite, até que a pessoa está limitada, perdida dentro da vida dela, não consegue identificar muito bem como ela deve se comportar. Então, nesses casos de relacionamento tóxico, é muito difícil o abusado perceber. Por isso é tão importante a rede de apoio para ela poder conversar, pessoas de confiança fora do relacionamento, que ela possa conversar. E claro, né, se ela conseguir procurar ajuda, conseguir procurar uma terapia, isso fica muito mais fácil para ela. Quando ela não consegue chegar até o psicólogo, é muito importante que ela converse com pessoas de sua confiança. A gente tem nos atendimentos, né, nas UPAs, assim, temos atendimento psicológico, psiquiátrico, que é importante a pessoa conversar. E é importante ela perceber esses sinais. Eu listei alguns sinais aqui para a gente falar, mas tudo gira em torno de tirar a autoestima da pessoa, né? Então, a falta de honestidade, excesso de ciúme, ignorar as necessidades e desejos da pessoa, né? Ter aquela sua... eu gostaria de fazer tal coisa, mas nunca pode fazer aquilo, né? As críticas sempre são destrutivas, né? Não há crítica construtiva. Tudo que você faz está errado. Tudo que aconteceu, tudo que você faz no seu dia a dia está errado. Ou tomou uma atitude ali, não foi adequada. Mas não é falado, conversado sobre como poderia ter feito melhor. É sempre crítica. Bom, então, diagnosticando, né, percebendo esses sinais do relacionamento abusivo, é importantíssimo que você fortaleça a sua rede de apoio, que não esteja dentro do seu relacionamento. Então, pai, mãe, um irmão, ou alguém de fora, algum amigo de fora. Se não puder, ir até um psicólogo, que seria o ideal.
e começar a se perceber, se fortalecer, se reencontrar nesse relacionamento para que você possa retomar o controle da sua vida. Bom, espero que as dicas tenham sido úteis para você e agora que o assunto está fora da caixa, eu devolvo para vocês. Aos nossos especialistas pelas dicas e informações neste momento Fora da Caixa aqui no Mix da TV, que é um momento inédito. Lembrando que o programa Fora da Caixa está em sua segunda temporada e ainda estamos preparando muita coisa legal para você neste semestre. A seguir tem o nosso último bloco e tem mais notícias e informações. Prefeitura de Taubaté promove exposição Fronteiras e Superfícies. Os detalhes você confere a seguir. Não saia daí que o Mix da TV volta daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, comemorando 100 edições aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Está na hora de você continuar muito bem informado aqui no seu Mix da TV. Está começando o nosso segundo giro do nosso Mix de Notícias. Se tem notícia importante, vamos para o nosso telão para os destaques. Governo sanciona a lei que oferece cirurgia de lábio leporino no SUS. O governo federal sancionou a lei que garante a cirurgia atendimento gratuito para pessoas com lábio leporino no Sistema Único de Saúde. O texto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi publicado na quarta-feira, agora dia 7, no Diário Oficial da União. Com a nova regra, o SUS vai oferecer não só a cirurgia reconstrutiva, mas também todo o acompanhamento necessário, desde o diagnóstico até o pós-operatório. No Brasil, estima-se que a malformação afeta uma criança a cada 650 nascimentos. Agora, elas ganham, além da cirurgia de correção de lábio e fenda palatina, o acompanhamento em outras áreas importantes da saúde, como fonoaudiologia, psicologia e ortodontia. Segundo especialistas, esses cuidados são essenciais para o desenvolvimento da fala, da alimentação e também da autoestima dos pacientes. Aqui no nosso telão, se acompanha com a gente, as informações são do portal Só Boa Notícias. E para a gente encerrar nessa sexta-feira e também nesta semana, tem o último destaque aqui regional. Prefeitura de Taubaté promove exposição Fronteiras e Superfícies. A Galeria Mestre Justino, no Centro Cultural Toninho Mendes, recebe até o dia 12 de maio a exposição Fronteiras e Superfícies, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A mostra apresenta 16 obras inéditas do artista VR, que utiliza materiais cotidianos como suportes para provocar reflexões sobre identidade, resistência e pertencimento. A exposição propõe um diálogo entre arte e ativismo. Mapas, placas de trânsito, tecidos e papelão são transformados em territórios de expressão, abordando questões como limites geográficos, deslocamento e contextos sociais. A escolha dos materiais reforça o compromisso do artista com uma arte que provoca o olhar, estimula o pensamento crítico e ocupa espaços nem sempre alcançados pela produção artística tradicional. A abertura oficial aconteceu no último dia 30 de abril e o público pode visitar a mostra de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. Aqui no nosso telão você acompanhou as informações, são do portal R3. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje. Acompanhe mais notícias de Taubaté e região no Boletim Câmara, segunda-feira, 9h30 da manhã, com a apresentação de Ana Laura Costa. E no Mix da TV, na parte da tarde e também na sua reprise noturna. Este foi o nosso Mix de Notícias. Bem, sexta-feira, você já sabe, aqui no Mix da TV é o dia que você fica por dentro das dicas culturais aqui da nossa cidade. Então agora a gente vai com as dicas e informações com a nossa estagiária Isabela Vieira e a Agenda Cultural. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta tem exposição de artes na sede da área de museus de Taubaté.
A mostra Artistas Plásticos de Taubaté reúne obras de 10 artistas locais com movimentos artísticos que incluem o acadêmico, impressionista, expressionista, surrealista, pop art e arte naif. As visitas acontecem das 9 da manhã às 5 da tarde e a entrada é gratuita. No sábado, tem oficina Pontos Mis, no Mistal, das 9 da manhã ao meio-dia. A oficina Charlie Chaplin, A Vida é Comédia, com Cássio Starling, apresenta o percurso do ator, diretor, produtor, roteirista, compositor Charlie Chaplin. A participação é gratuita com emissão de certificado e para se inscrever basta acessar o @mistaltaubaté no Instagram. E ainda no sábado, mas dessa vez numa vibe bem musical, tem Sandra de Sá no SESI Taubaté. O show, que reúne ritmos como MPB, soul, samba e funk, começa às 8 da noite e tem entrada gratuita. Os portões serão abertos ao público às 5 da tarde. A reserva de ingressos pode ser feita em sesip.org.br/eventos. E para você que gosta de festa junina, no dia 24 de maio tem a tradicional Festa da Paz de Taubaté, a partir das 5 da tarde. O evento, que tem entrada franca e já está na 49ª edição, vai contar com comidas típicas, brincadeiras, quadrilha e bingo com diversos prêmios. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Muito obrigada, Isabela, pelas dicas aqui aos nossos telespectadores. Tenho certeza que ajudou a gente a se programar para o nosso final de semana. Na sexta-feira que vem, a Isabela volta com mais dicas aqui na nossa Agenda Cultural. E agora a gente vai ver quais são os principais destaques da nossa programação na semana que vem. Está no ar o nosso quadro O Que Vem Por Aí. Vamos aos destaques da nossa programação semana que vem aqui na TV Câmara Taubaté. Durante as manhãs da nossa semana, você já sabe, né? Temos o Boletim Câmara com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, além da previsão do tempo e as condições do trânsito. Durante a semana também você acompanha nas manhãs aqui da TV o programa Fiscalização Pública, uma entrevista com os vereadores para acompanhar e divulgar o trabalho realizado. Na segunda-feira, o Mix da TV traz o quadro Mix Sustentável, falando sobre o funcionamento dos processos administrativos relacionados ao licenciamento ambiental. E na segunda tem estreia, você acompanha o nosso novo quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas que foram destaque no Mix da TV. Na terça-feira, tem em discussão, com a ordem do dia, a presença de convidados, porque logo depois, 2 horas da tarde, tem mais uma sessão ordinária. E na quinta-feira, aqui na nossa programação e também no YouTube, tem episódio inédito do programa Em Prosa. A conversa será com a Juliana Sever, que é jornalista aqui da nossa cidade. Esses são os principais destaques para você ficar ligadinho aqui na nossa programação na semana que vem. Esses foram os nossos principais assuntos aqui no quadro O Que Vem Por Aí. O recado está dado e agora nós vamos com o nosso último short. O Em Prosa sempre traz histórias de vida de pessoas famosas e anônimas aqui do nosso município. E no trecho que separamos, a conversa com a repórter Tânia Vinhas foi com Regina Célia, que contou mais sobre a sua história de vida. Vamos ver? Solta o play! Então vamos começar do começo. A senhora não é daqui. Não. É do Rio de Janeiro. Carioca. Carioca da Gema. Mas me sinto muito mais taubatiana do que carioca. Não tem muito sotaque, não. Ainda tenho. Tem. Vai percebendo no meio da conversa que você vai ver que ainda Vai tem. ficando mais nervosa, vai ficando mais feliz, vai soltando ali o sotaque. É, mas eu estou há muitos anos fora do Rio. Uhum. Só em Taubaté eu tenho 47 anos. É bastante. Então, com certeza, sou mais taubatiana. Veio pra cá depois de formado na faculdade já, né? Eu me formei na faculdade e fui primeiro para Séries, interior de Goiás. Nossa. Nós fomos desenvolver um trabalho de saúde pública junto com a Diocese de Goiás Velho. Então lá nós ficamos uns 3 anos. Depois é que viemos para Taubaté. E por que Taubaté? Taubaté é ótimo. Taubaté é Estou ótimo. elogiando a Adoro cidade. Taubaté. Mas não é aquela coisa que a pessoa cresce pequenininha e fala, meu sonho é morar em Taubaté. Isso não tem. Não, é que o marido é médico e ele fez um concurso para o estado e passou para Caçapava. E quando nós chegamos, fomos conhecer Caçapava, eu falei, não,
por favor, já estou saindo de uma cidade que era isto, não tinha nada. Taubaté era maior, Taubaté era mais animadinha. Falei, não, a gente mora em Taubaté e você trabalha em Caçapava. É pertinho. Pertinho. Vale a pena. Mas a senhora, então, fez faculdade no Rio de Janeiro, na UERJ, na UFRJ. O FRJ, Universidade Federal. Federal do Rio de Janeiro. Muito chique, diga-se de passagem. O curso foi Serviço social. Serviço Social. Minha formação é como assistente social. Depois, quando eu cheguei em Taubaté, alguns anos depois, eu comecei a dar aula na universidade no curso de serviço social. Fiquei muitos anos no Vital. A senhora se vê mais como professora? Mais como professora. Escritora, não. Hein? Mais como professora, mais como escritora? Atualmente, mais como escritora, sem dúvida. Porque escrever sempre fez parte da minha vida, desde a adolescência. É que a vida vai levando por vários caminhos, você tem que cuidar de filho, de marido, de casa, não sei o quê. Então, a escrita ficava quietinha. Até um dia, Tânia, eu trabalhava no centro de saúde de Taubaté, aqui no postão, que o pessoal chama de postão. E resolvi mostrar umas 2 ou 3 poesias para um grupo de profissionais que trabalhavam juntos. E um médico psiquiatra, nunca vou esquecer. Ele se virou para mim e falou assim: quando a gente começa a mostrar, é porque já está pronta para ir para o mundo. Olha, faz sentido. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu ia fazer 50 anos, eu publiquei o primeiro livro e dei de presente para todos os amigos que tinham sido convidados. Então foi assim que começou. Mas você falou que aí desde a adolescência já tinha Desde a esse adolescência, gostinho. sempre li muito e sempre escrevi. De onde veio essa influência? Meu pai sempre lia muito e meu pai também escrevia algumas poesias, poucas, pelo menos as que eu tive conhecimento, mas vem daí. Papai era pintor, tem quadro dele pela casa toda, poeta, então acho que veio daí. Veio daí. Foi aquela casa repleta de livros? Sim. Ou a casa dos livros poucos e bons? Olha, quando eu era adolescente, poucos livros e bons. Desde a minha adolescência, eu tenho livros autografados pelo meu pai, de Monteiro Lobato. Olha só. Quando eu fiz 10 anos. E não sei se você conheceu a Conceição Molinaro. Sim. A Conceição disse para mim: Regina, esses são os melhores. Os antigos, as edições antigas são as melhores que tem. E eu tenho livros de Monteiro Lobato, eu já lia desde aquela época. Já era o destino morar aqui. Pois é. E aí, quando eu vim para cá, eu disse: meu Deus, é a terra de Monteiro Lobato. É o que eu falei, o que eu disse na minha fala lá no Dia do Escritor. Quando eu fui num sítio do Pica-Pau Amarelo conhecer, tinha nada. Sim. Não tinha nem... Era sítio mesmo, né? Era um sítio, né? Não tinha nem naquela ocasião os personagens. Mas eu me sentia dentro das histórias. Eu absorvia aquilo dali. Então, podem dizer, o sítio é um horror. Tá, precisa fazer tanta coisa ali. Sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar, mas estar na terra de Monteiro Lobato, para mim, é muito bom. Os episódios do Espaço Comunitário estão disponíveis no nosso canal do YouTube e você pode rever essa entrevista na íntegra com a Regina Célia. No programa de hoje, você viu que a Prefeitura de Taubaté afirmou que decretos sobre adicionais têm base técnica e não decorrem apenas de TAC com o Ministério Público do Trabalho. Você também viu sobre a exposição Fronteiras e Superfícies, segue aqui no nosso município até o dia 12 de maio na Galeria Mestre Justino, no Centro Cultural Toninho Mendes. Na hora do papo, conversamos com a doutora Bruna Maximiano, sobre a psicanalista, falando sobre as novas relações entre mães e filhos, às vésperas aqui do Dia das Mães. Vimos também a agenda cultural deste final de semana e tem show de Sandra de Sá aqui em Taubaté. E no Momento Fora da Caixa teve dicas para o cultivo de orquídeas e como se livrar de um relacionamento tóxico.
O Mix da TV volta na próxima segunda-feira. Temos uma edição inédita do quadro Mix Sustentável, falando sobre licenciamento ambiental. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia. Um ótimo final de semana e um feliz Dia das Mães para todas as taubateanas e as mães do nosso país. Até segunda-feira e continue conectado aqui na TV Câmara Taubaté.